Agora vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é a adoção. Vamos entender com a psicanálise, como a psicanálise ajuda nesse processo que é tão transformador para famílias do mundo inteiro. E eu converso agora com ela, que já tem saudade que eu tô de você, Sinara Cordeiro. Bem-vinda, Manhã da Piedade, de volta. Bom dia, menina. Bom dia a todos. Como que vocês duas estão, você e Malu? Estamos bem, graças a Deus. Uma gestação super tranquila. Pois é, para quem não sabe que tá vendo só o rostinho da Sinara, a Sinara tá barrigudinha. E lá dentro dessa barriga tem uma menininha que chama Malu. Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, tudo ótimo. Sinara, vamos repassar aqui, que a gente já conversou várias vezes. Tem quanto tempo que você trabalha como psicanalista? Olha, tem 4 anos. Uhum. E nesses 4 anos, até antes mesmo, né, desse tempo, a importância da adoção. Olha, a adoção, deixa eu explicar, só contextualizar um pouquinho. A adoção chegou na minha vida através do meu filho mais velho, que hoje ele está com 16 anos. E ele chegou para nós, ele tinha 10 meses. E eu entrei nesse mundo da adoção e começou a me gerar muitas dúvidas, né, com relação a algumas demandas, o que fazia parte mesmo do comportamento infantil, o que faz parte de um ambiente que não favoreceu, né, esse desenvolvimento. Então, eu cheguei na adoção através dessa via. E estudando, eu precisei, né, buscar aí recursos. Encontrei a psicanálise, que ela traz esse assunto de uma forma muito, muito clara e muito acolhedora, né, explicando e respondendo algumas perguntas que muitos pais eles fazem, né, ao longo aí do processo de adoção, da vinculação também. Uhum. Sinara, então, você primeiro adotou, chegou para você e você foi estudar, foi buscar, foi correr atrás desse todo esse processo para aprender mesmo, até as questões genéticas, as questões hereditárias, as questões do sofrimento no parto, tudo isso. Te pergunto como que a psicanálise, então, auxilia nesse processo de adoção. Olha, em primeiro lugar, outro detalhe, né, que a adoção ela é o processo. Assim como eu nasci de um parto normal, uma outra pessoa veio através de uma cesariana, ela não ganha de um rótulo. Ou seja, o parto, o tipo de parto foi o processo que fez aquela criança, aquele bebê, chegar ao mundo. E a adoção também, ela é um processo que faz uma criança se tornar filho. Uhum. E é importante entender que a psicanálise ela mostra, né, de uma forma muito clara o que o ambiente pode proporcionar a uma criança. Se o ambiente é saudável, esse ambiente vai proporcionar a ela segurança, um desenvolvimento satisfatório dentro do que a criança é. Mas e se a criança tiver alguma comorbidade? A criança ela vai evoluir diante daquilo que ela é. Se tiver ali um diagnóstico de algum transtorno, alguma questão, existe, para todas as questões existem um desenvolvimento. Uhum. Então, o Winnicott, ele fala sobre a questão desse ambiente, a mãe suficientemente boa. O que é essa mãe suficientemente boa? É aquela mãe que cuida do seu filho desde o nascimento, né? E proporciona a ele essa segurança. E com isso a criança vai reconhecendo esse ambiente, ela vai passando pelas fases, né, de elaboração, de conhecimento, de troca, esse vínculo ele vai surgindo. No entanto, quando a criança ela é removida dessa família biológica, essa família de origem, provavelmente, né, o motivo de ter retirado essa criança desse ambiente é por conta dessa agressão, agressividade física, agressividade verbal, negligências que não estão sendo satisfatórias, né, não vão conduzir essa criança a um desenvolvimento satisfatório. Uhum. Com isso, vem aí aquelas questões que as pessoas falam, mas eu não sei, eu vou adotar, mas eu não sei qual é a genética, eu não sei de onde que ele veio, eu não sei quem foram os pais. Olha,
A questão não é saber quem é quem dentro dessa família de origem da criança, mas o que esse novo ambiente pode proporcionar para o desenvolvimento da criança e do adolescente. E Uhum, nós temos também estudos falando, né, apontando aí uma linha de desenvolvimento com base da epigenética. É aquilo uhum, que está acima da genética. uhum, Uma pessoa que tem na família uma geração, né, que sofreu ali com diabetes, pressão alta, morreu de infarto, se ela muda o hábito de vida, se ela uhum, adquire novos hábitos, novos comportamentos, não quer dizer que ela também vai ter esse mesmo fim. Ela vai aham, mudar ali uma conduta, né, um comportamento. E dentro dessa educação de filhos é importante pensar, tá? Ele tem uma história. Como que eu vou lidar com aquilo que eu vejo agora? Como que eu vou uhum. proporcionar uma segurança a essa criança? Verdade. Sinara, a gente pode dizer que o amor e esses frutos do amor, bondade, paciência, benignidade, longanimidade, cobre a multidão de sofrimentos e de defeitos. O amor cura. Sim, com certeza. Porque se você a vinculação nos grupos de apoio, né, à adoção, nós falamos muito da importância do vínculo. E eu chamo o vínculo de raiz, porque com o vínculo vai existir a regra, o Uhum, limite, o amor, o respeito e todos os frutos do espírito, né? Todos aham, os outros. Enxergar a necessidade da criança, essa é a vinculação. uhum, E com isso, a criança, o adolescente, ela percebe que existe uma diferença de ambiente. Esse ambiente acolhe, esse ambiente, independente da história que ela teve, está disposto a abrir novas possibilidades e oferecer a essa criança um novo caminho. E nós falamos assim, quando se fala da adoção, nós fomos adotados um dia, né, aham, através de Cristo. Nós somos filhos também por adoção. verdade. Jesus Cristo nos apresenta um novo caminho, um novo começo. E somos filhos de Deus. Então a adoção ela não vem assim de uma hora para outra, ela também Uhum, estava no coração de Deus. Então é verdade. importante enxergar que eu tenho os meus defeitos. Cada um tem ali as suas demandas que requer ali um cuidado especial, um olhar, uma atenção, um recomeço. E com isso, proporcionar você ter paciência. É importante que os pais eles estejam em acompanhamento antes, durante e depois da adoção, porque Uhum, às vezes as histórias são parecidas, aquilo que eu tenho dificuldade de lidar, eu posso estar vendo ali no meu filho e reagir de uma forma com base na minha história, não com base no que o filho precisa, uhum. né? Não entendendo a necessidade da criança. Então, tudo isso, eu falo que é uma equipe multidisciplinar, né? Que você É vai precisar maravilhoso. essa troca, né? Os grupos de apoio à adoção também favorecem isso, nessa troca. Às vezes uma mãe chega e fala, olha, aconteceu isso, isso, isso com meu filho, eu tô com medo, eu tô preocupada. Então, você tem aquele acolhimento, acolhe a criança, e lembrando que acolher não é compactuar com o que a criança está fazendo, mas é entender o que ela está querendo dizer com aquele Uhum. comportamento. Maravilhoso. Sinara, o que é chamado o estágio de convivência? Esse estágio de convivência, depois que o casal ali, né, a pessoa se habilitou, ela tem um perfil desejado, que ela escolhe ali o perfil da criança, se são bebês até 2 anos, se é a partir de 3, enfim. E quando aparece uma criança dentro do perfil desejado, começa ali uma aproximação, esse estágio de convivência. Algumas visitas são feitas, né, na casa ali onde a criança está, para começar a ter um vínculo. Não é simplesmente tirar a criança sem nenhuma informação e entregar para aquela pessoa que está querendo adotar. Não, não deve ser feito dessa forma. Precisa enxergar ali e ter um respeito com a criança. Uhum. Então, é necessário que aconteça esse estágio de convivência para começar, então, esse vínculo, né? A criança vai se acostumando com aquela pessoa, aos poucos é autorizado ali pequenos passeios, e depois começa as idas, né, geralmente final de semana, na casa desse pretendente à adoção. Aham. E aí, Sinara, então,
a adoção aconteceu, foi concluída. Após a adoção, qual o papel que você exerce com os pais? Olha, esse papel, né, com os pais, o meu papel também atendendo essas famílias, é trazer uma escuta, né, proporcionar essa escuta diante das angústias e das inseguranças que toda família, independente se ela foi formada por adoção ou por vias biológicas, tem. A diferença é que nos grupos de apoio existe uma possibilidade de falar. Porque eu já falei que outras vezes, né, que a maternidade ela é um pouco solitária. Todas as famílias ali estão passando por uma dificuldade e têm um medo de perguntar, de pedir ajuda e ser julgada. E nos grupos de apoio tem esse espaço para falar sobre a adoção. Então, a psicanálise ela entra olhando não somente o sintoma, e sim a origem. O que a criança está querendo dizer com aquele comportamento? Às vezes ela tem um comportamento agressivo, nós chamamos de testes, né? Quando a criança, e também na psicanálise o Winnicott fala sobre isso, quando a criança realiza um teste, aquele ambiente é um bom sinal. É um sinal que ela está aceitando aquele ambiente, que ela entende que esse ambiente é bom. Ou seja, mas ainda ela tem uma referência de onde ela veio, porque ao mesmo tempo aquele ambiente parece ser bom, aquele ambiente também representa o ambiente de onde ela foi retirada, onde ela sofria agressividades. Então, é importante falar sobre a importância desse toque, a construção desse vínculo, colocar regras coerentes, que às vezes as famílias colocam regras assim, a cada 30 minutos uma regra. Gente, ninguém dá conta. É verdade. Os pais nem se lembram disso. Então, o precisa ser coerente, não precisa ser todo o tempo, vai ser num quartel, não é isso. E eu falo muito com as famílias, seja o pai, seja a mãe dessa criança. É disso que ela precisa, de um pai e de uma mãe. Amorosos, né? Muito bem. Você faz o acompanhamento com os pais e com os filhos adotivos, como que é? Também, assim, em grupo? Não, a criança ou adolescente, elas precisam desse atendimento individual, né? Para ela sentir também pertencente. Ou seja, ela tem alguém que está ali me escutando só para ela. E tem um detalhe, às vezes a dinâmica aí de atendimento precisa ser diferente para que ocorra essa vinculação também com o terapeuta. Porque a criança ela já vem do abrigo, dessas casas de acolhimento, acostumadas a serem avaliadas o tempo todo, sabe? E de vez em quando alguém vai lá e faz um monte de pergunta, e tem a equipe técnica. Ela pode achar que a adoção, que essa terapia é mais uma avaliação. Está ali para ser eu estou sendo avaliada, eu estou sendo julgada. Então, o profissional precisa observar esse comportamento da criança, porque a fala da criança é diferente da fala do adulto. Às vezes a criança ela chega e ela quer brincar, ela te apresenta brinquedos, ela leva os próprios brinquedos, ela conversa, mas ela não fala do assunto adoção. Entende? Entendi. Ela fala de uma forma diferente. Às vezes, na brincadeira, ela traz o assunto. Às vezes até desenhando, né? Isso, desenhando. Se eu chegar para a criança e falar assim, me conta como foi, como era lá na sua família biológica, como que você lida... Ela não fala, ela não quer. E eu preciso respeitar. Agora, se eu trazer uma brincadeira e ela vai se soltando aos poucos, tudo aquilo que ela viveu, ela já apresenta no momento ali da terapia. E é onde vem aí esse trabalho de análise, uma conversa também com os pais, um retorno com os pais é importante. Os pais precisam ter essa escuta também, esse campo de fala, porque a criança ela fala de várias formas. Eu falo criança, mas criança e adolescente. Né? Então, eu preciso entender como eu vou reagir ali diante do atendimento. Cada criança é diferente. Tem criança que chega e conta tudo, fala tudo. Outras não. Então, não é o mesmo tratamento. É realmente entregar a necessidade que aquela criança está ali me solicitando naquele momento. Cada uma é única, né, Sinara? E aí a gente tem que respeitar as diferenças de cada um e até essa peça única que Deus criou. Sinara, qualquer pessoa pode adotar?
Olha, tem algumas regras, né? A partir de 18 anos, pode sim estar se habilitando, não precisa estar casado. E algumas pessoas falam, precisa ter casa própria? Não, não precisa. No entanto, precisa ter recursos, né, para se educar e criar um filho. Então, você precisa estar trabalhando, ter 16 anos a mais do que o perfil ali desejado, é importante. Então, tudo isso é feito, né, preenchido ali numa ficha, e aonde você vai escolher também o seu perfil. É importante quem está adotando entender o porquê você deseja ser pai e deseja ser mãe. Isso é essencial. Por que eu quero ser mãe? Por que eu quero ser pai? Porque às vezes procura-se a adoção depois de uma FIV que não deu certo, depois de várias tentativas de ter filhos de uma forma natural e não deu certo. Mas será que esse luto ele foi trabalhado, ele foi elaborado de uma forma saudável? Então precisa ter essa consciência, né? E dentro desse perfil, né, de quem pode adotar, é realizado outras avaliações também com a equipe técnica, com a equipe de psicólogos, conversas, né, reuniões mensais. Então, tudo isso tem um amparo ali diante até a pessoa conseguir se habilitar. Não é simplesmente vou adotar, então estou indo. Não, precisa existem regras. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas demora muito, mas precisa, é seguro, trazer segurança para a família que está adotando e também para a criança, porque nós estamos lidando com uma vida. E a criança, como eu até falo muito, a criança não é test drive. Você não vai pegar a criança ali para ver, vai dar certo, não, senão, não, toma aqui. Não, não é isso. Um filho é para sempre. Se você quer um filho de final de semana, então pegue seus sobrinhos. É isso mesmo, né? É uma vida, né, Sinara? Com todo respeito, com tudo que uma vida traz. E a gente precisa ter esse cuidado. E é muito bacana todo o cuidado que o Ministério Público tem com isso. E é bacana mesmo. Gente, olha só. O Instagram da Sinara está aqui na tela, ó. @orientar_sinara.oficial. E também tem o YouTube, que é Orientar com Sinara Cordeiro. Entra lá, segue, ativa o sininho para poder ajudar a crescer o engajamento também, porque quando a gente produz conteúdo para a internet, o engajamento gera isso, né? Sinara, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, quando você decidir realizar uma adoção, precisa ser uma adoção segura e para sempre. Eu faço uma ressalva, né? Fuja de adoções que não te trazem segurança, né? Aquela questão de o jeitinho brasileiro, a adoção brasileira, não é seguro nem para você nem para a criança. Então, eu acredito na adoção segura e para sempre e por meios legais. É importante fazer essa ressalva e é família. A adoção é ter uma família. Maravilhoso, Sinara. Sempre uma delícia conversar com você. Gente, lembrando, tá aqui na tela, então, o Instagram, @orientar_sinara.oficial e o YouTube, Orientar com Sinara Cordeiro. Muito obrigada. Deus abençoe muito você, viu? Amém. Obrigada também pelo convite. E tenham todos uma ótima semana abençoada. Amém. Um beijo. Fica com Deus.